Brasília viveu hoje um dos dias mais tensos da história recente, e eu não estou exagerando. Enquanto a imprensa tentava empurrar versões prontas, enquanto certos ministros queriam decretar o destino de Bolsonaro em silêncio, enquanto a esquerda planejava sua vitória antecipada, 4 vídeos explodiram nas últimas horas, e todos eles desmontam a narrativa oficial. Sim, a guerra pela Papuda começou. Este é o Direito à Verdade. E hoje nós vamos conectar os 4 vídeos que o sistema não queria que você visse. Fica comigo até o final, porque o último vídeo é simplesmente impossível de ignorar. O Moraes foi sorteado pelo algoritmo para ser relator desse processo agora? Boa tarde, Merval. Nesse caso, a polícia entendeu que as investigações estavam dentro do contexto similar ao das milícias digitais, dos ataques às instituições democráticas. Então ele foi escolhido relator por prevenção, Merval. Pois é. Tudo agora entra nessa investigação, né? Investigação mãe. E ele vai votar também na primeira turma. Perfeito, vai votar na primeira turma. Realmente, o Supremo tem que tomar cuidado com isso, porque o Moraes é a vítima desse caso. Como é que ele vai ser o relator? Não pode. O que eles apontam juridicamente, Merval, eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente, que movimenta bastante a discussão jurídica, mas o que a Polícia Federal entende é que, nesse caso, a vítima não é o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física, mas sim a instituição judiciária. Então, ao atacá-lo, teria sido atacado aí o Poder Judiciário brasileiro. Essa é uma compreensão tanto da polícia quanto agora mostra-se também a da PGR, uma vez que a PGR faz a denúncia sem contestar ali a relatoria do caso. Mas esse é um dos problemas, porque há muito tempo o Supremo está confundindo ataques pessoais com ataques à instituição. O caso de Roma é exemplar disso, né? O ministro foi atacado, ou diz que foi atacado por uma pessoa, e vira um caso de segurança nacional. Não tem nenhum sentido isso. Tudo começa com um vídeo simples, pequeno, mas que virou um terremoto político. Enquanto muitos esperavam silêncio, uma fala direta, dura, sem maquiagem, acendeu o pavio. Essa fala circulou entre deputados, senadores, assessores e militares. Foi aí que o clima mudou. Porque quando alguém expõe o que Brasília tenta esconder, o sistema surta. Boa noite. É isso mesmo? Já é a diplomacia funcionando? Já é o diálogo e a cooperação internacional dando sinais de que estão funcionando novamente entre Brasil e Estados Unidos? Essa redução da tarifa de 10%, ainda mantida a tarifaço de 40%? Boa noite a todos. Não é a diplomacia funcionando, não tem ligação com o Brasil. A decisão foi tomada na quarta-feira pelo presidente Trump para reduzir os preços de frutas, café, carne e outros produtos que os Estados Unidos não produzem. E pode até prejudicar o Brasil na competição com outros países. Por quê? Porque os concorrentes do Brasil perdem toda a sua tarifa, enquanto que o Brasil, se for mantido o status da decisão atual, continua com uma tarifa de 40%. Então, Colômbia passa a exportar café sem tarifa, Vietnã. Você viu que Equador, El Salvador, Guatemala e Argentina iniciaram negociações com os Estados Unidos para zerar tarifas. São exatamente países, no caso da Argentina, que produz carne, e no caso do Equador, Guatemala e El Salvador, que produzem frutas e café. Então não há aí um interesse nesse momento, ou uma medida no sentido de beneficiar o Brasil. Pelo contrário, é uma medida relacionada com os preços desses produtos. E a reunião de ontem não foi uma boa reunião, de acordo com a minha apuração. Foi uma reunião fria, superficial, na qual Marco Rubio se queixou duramente das medidas do Brasil em relação às Big Techs, das questões políticas envolvendo as Big Techs, não só a questão do imposto de 15%, colocado por medida provisória em outubro do ano passado, mas as questões ligadas à regulação, ao que eles consideram censura, e a esse movimento do governo de colocar as Big Techs no CAD, de questionar a questão da livre concorrência, do monopólio dessas Big Techs. Isso deixou o governo americano furioso. Então, não há avanço neste momento entre Brasil e Estados Unidos. O fato em si da reunião é positivo, sem dúvida, de ter acontecido a reunião ontem, mas não há avanços no terreno.
E não demorou muito para a crise sair do Brasil e pousar direto em Washington. Na CNN americana, o senador Marco Rubio, um dos mais influentes em política externa, deu a declaração mais forte até agora. Rubio deixou claro: a tarifa não cai, não muda, não negocia, até que a situação política brasileira esteja resolvida. E o que significa resolvida? Significa zero perseguição política, zero abuso judicial, zero prisão arbitrária. Ou seja, a prisão de Bolsonaro virou assunto internacional. É por isso que Brasília entrou em pânico. Somos da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, somos 4 senadores da República que temos a prerrogativa de visitar o sistema prisional em qualquer lugar do Brasil. E hoje nós viemos visitar o sistema da Papuda porque nós estamos recebendo a notícia que possivelmente o presidente Bolsonaro venha para cá. Então nós viemos conhecer as instalações como um todo. Nós não viemos ver uma cela específica, as instalações como um todo, e essa foi a nossa visita, é uma visita técnica que estamos fazendo aqui hoje na Papuda. Porque a nossa maior preocupação é: Bolsonaro está muito doente, e qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? O tempo de deslocamento seria o suficiente até comunicar ao cárcere que ele está passando mal, o cárcere pedir autorização para ele ser socorrido? Vai dar tempo? Lembrando que o problema de saúde do Bolsonaro é gravíssimo e tem hora que o atendimento tem que ser no máximo em 20 minutos. E o importante é que a Comissão de Direitos Humanos, da qual a senadora Damares é a presidente, nós conseguimos uma resposta zero do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos fazendo uma visita técnica no geral, mas não nas celas que possivelmente deve vir o presidente Bolsonaro. Algo estranho que se repete, porque há quantos meses atrás a gente aprovou o requerimento? Em fevereiro, para visitar os presos. Para visitar os presos pelo Brasil, os presos políticos do dia 8 de janeiro. Então essa má vontade é algo que é surreal, mas é a realidade da perseguição política no Brasil. Tudo no Brasil está virado de cabeça para baixo. Pessoas que roubaram foram perdoadas, dinheiros devolvidos, a Lava Jato acabou. A corrupção voltou, as estatais voltaram a dar prejuízo, está aí o escândalo do INSS, nós estamos lá na CPMI. Nesse Brasil maluco, um homem honesto, um homem limpo, um homem íntegro, chamado Jair Messias Bolsonaro, está preso, está condenado a quase 30 anos de cadeia. E nos próximos dias, tudo leva a crer que ele estará nessas dependências. Então, a senadora Damares, com o apoio do Exalcir, com o apoio do Gerão e meu também, viemos aqui fazer uma visita para um local que provavelmente o presidente Bolsonaro, o homem que está pagando por um crime que não cometeu, mas talvez ele vá ter que passar alguns dias aqui. Só lembrando, né, que hoje o general Braga Neto está no quartel do Rio de Janeiro. O presidente Lula, quando foi preso, estava na Polícia Federal. Lembrando que, além de ser ex-presidente, Jair Bolsonaro, ele também é militar, oficial do Exército, né? Então, acho que não seria o local adequado aqui. Deveria manter lá, né, prisão domiciliar, em função do estado de saúde dele. Mas a gente veio aqui visitar o complexo todo, porque a gente não sabe exatamente para onde ele virá. Eu espero que realmente eles tenham essa consciência da responsabilidade de manter aqui o ex-presidente e, como disse o Márcio, né, de não cometer crime nenhum. E está aí para cumprir uns quase 30 anos. Acho que fizemos nosso papel, né? Fizemos. Missão cumprida hoje aqui. Nós estivemos na ala dos idosos, nós encontramos idosos aqui com 85 anos, tá? Idosos doentes, nós encontramos cenas muito tristes de idosos, né? Idosos doentes, vimos a questão da alimentação, da comida, e agora a gente vai entregar um relatório. Então, tudo isso vai ficar constando no nosso relatório. Deus nos proteja. Amém. Agora presta muita atenção no que vem a seguir. A Comissão de Direitos Humanos fez uma visita à Papuda e o relatório interno vazou para parlamentares. A Papuda não tem estrutura para receber um ex-presidente da República. Isso está claro no vídeo, claro no relatório, claro para qualquer pessoa com bom senso. Mas o sistema queria fazer tudo no escuro, sem transparência, sem debate, sem diálogo. Só que agora, o vídeo tornou isso impossível. A gente até já chamou isso de guerra da Papuda, porque é um tal de uma disputa de um para lá, governo para cá, STF para lá, e agora ainda entrou um deputado distrital do Distrito Federal na história. Vou resumir aqui para o nosso espectador. Primeiro, a gente tem essa perspectiva do Bolsonaro ir para uma prisão estatal, né, um aparato estatal de prisão, e
em Brasília já se dá como certo que ele vai para Papuda, que é a penitenciária do Distrito Federal. Só que o governo do Distrito Federal não quer saber da presença do Bolsonaro lá, entre outras razões, porque o Ibanez Rocha, que é o governador do Distrito Federal, é um governador de direita, vai disputar na chapa dos Bolsonaro, da Michele Bolsonaro, eleição em 2026. Não fica bem para um governador de direita prender o ex-presidente Bolsonaro. Então, eles começaram a fazer um movimento de bastidores para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes a não mandar o Bolsonaro para Papuda. Existe, em paralelo, um preparo da defesa para pedir a prisão domiciliar. Bom, não conseguiram. Então, fizeram um pedido oficial para o ministro que fizesse um laudo médico para saber se o ex-presidente Bolsonaro tem condição de ir para Papuda. O ministro Alexandre de Moraes disse que não era hora de fazer isso, que o pedido era intempestivo, que não era para ser avaliado, rejeitou o pedido. Aí veio a senadora Damares Alves, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e pediu diretamente para o governo do Distrito Federal para inspecionar a cadeia, para ver se essa cadeia tem condições de receber o ex-presidente Bolsonaro. Essa visita está sendo agilizada pelo Distrito Federal. Por que ela fez isso? Porque assim ela não precisaria pedir para o ministro Alexandre de Moraes, que certamente negaria o pedido. Então, ela foi direto para o governo do Distrito Federal pedindo para inspecionar as instalações da cadeia. Como ela é uma senadora, ela deve ser atendida. Só que daí veio esse deputado distrital do PSOL e disse, mas então se você está preocupada com as condições da cadeia para o ex-presidente Bolsonaro, por que não então avaliar as condições da cadeia para todos os presos? E agora tem então um pedido dele para que sejam avaliadas as condições da cadeia para todos os presos. Tudo isso, André, porque ninguém sabe como lidar com esse incômodo de botar o Bolsonaro dentro da penitenciária da Papuda. Isso ainda vai durar um tempo, não muito, porque o julgamento no plenário virtual termina agora dia 14, então, definido isso, a defesa do Bolsonaro vai tentar ainda embargos infringentes, mas muito provavelmente é quase certo que o Alexandre de Moraes não vai aceitar, e aí começam os trâmites para a prisão do Bolsonaro. Mas no final, todos sabem. Prender Bolsonaro significa incendiar o país politicamente e internacionalmente. E por isso, ninguém está dormindo em Brasília. Esses 4 vídeos desmontam tudo o que tentaram empurrar para você. Não é sobre Papuda, não é sobre logística, não é sobre burocracia. É sobre política, é sobre poder, é sobre medo. E se tem uma coisa que Brasília mostrou hoje, é que Bolsonaro continua sendo o nome que eles tentam parar, e não conseguem. Se você quer saber tudo o que eles estão tentando esconder, inscreva-se agora no Direito à Verdade. Deixa o like, comenta, compartilha. Amanhã tem mais, e pode ser ainda pior para o sistema.